De todo mês, uma, duas, às vezes 3 ou 4 lives todas as quartas-feiras. Então, nós vamos começando saudar as nossas companheiras e companheiros que estão aqui, que eu vejo no chat, a Dorinha, a Josi. A Josi é a segunda vez que nós nos encontramos, seja bem-vinda. Lucinha Polezan, a Mara sempre presente, seja bem-vinda. Bem-vinda, Mara, bem-vindo, Orides também. Bem-vinda a Verinha, Vera Paixão, Renata, bem-vinda, Fátima Gregório, todas e todos muito bem-vindos. Eu e meu companheiro Carlos Picelli, passamos aqui um pouquinho do ponto, nós iríamos fazer uma preparação antes e já entrar com o nosso conteúdo da semana. Só que acabamos nos atrasando um pouquinho, então eu convido para a sala o Carlos Picelli, que os dois são enrolados e é por isso que nós nos atrasamos aqui. Então, eu convido o Carlos Picelli, eu vou pedir para ele a gentileza de fazer uma pequena preparação para nós, para que nós possamos começar o nosso trabalho desta noite, tá? Carlos, faz a gentileza para nós? Claro, Sidney. Está me ouvindo bem? Ao plano espiritual, agradecendo por mais uma vez pela oportunidade de estarmos compartilhando conhecimento. Ok? Vamos agradecendo a presença de toda a cúpula espiritual aqui presente, pedindo a ajuda deles nesta 1h30 que estaremos passando juntos. Agradecemos a presença de cada mentor espiritual presente e elevamos o nosso pensamento a Deus com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amparados pela prece, saudamos Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Maria, Mãe de Jesus, e chegamos ao nosso presidente espiritual, Jesus Cristo, a quem agradecemos pelo Evangelho e por todos os ensinamentos. Lado a lado com Cristo, chegamos ao Pai da vida, a quem tudo devemos, e respeitosamente e amorosamente dedicamos a Ti, Pai, a oração que o Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na mesma medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, principalmente de praticá-lo, pois sabemos que Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Carlos, pela contribuição. Antes de
de mais nada, também vamos cumprimentar a nossa querida Maria Inês Delatorre, a Aninha Kolernik também. Obrigado pela presença. E, sem muita demora, nós vamos começar, então, com a apresentação do nosso tema e o porquê que nós decidimos trazer esse tema. Como alguns dos presentes, ou a maioria já sabe, nós estamos dentro de uma série chamada Série Mediunidade, onde nós estamos trazendo sempre informações que nós achamos que são informações interessantes e pouco debatidas, com base nas obras da codificação, principalmente, e algumas coisas das obras de André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, e bastante coisa também da nossa vivência no campo da mediunidade, nos estudos da mediunidade, nos ensinos da mediunidade, já que estamos já há 3 anos aí em ação mediúnica, na guerra da adaptação em razão do isolamento social e fazendo os nossos trabalhos virtualmente. E estamos ganhando bastante porque estamos aprendendo coisas que a grade curricular em 2 anos não nos permitiria. E o assunto que nós trouxemos para esta noite, cujo tema é larvas astrais, ovoides e zoântropos, é um assunto no qual nós nos deparamos quando começamos a nossa tarefa mediúnica e tínhamos poucas informações. Percebemos também que no nosso grupo essas informações não estavam bem consolidadas no dia a dia, pois são casos em que nós, na prática, poucas vezes nos deparamos, mas quando nos deparamos, temos que compreender o que está acontecendo em determinado momento. Então, conversando com o Carlos agora há pouco, nós concluímos juntos, que a internet tem bastante informação a este respeito, mas se analisarmos carinhosamente, essas informações estão dissociadas dos ensinamentos que os espíritos nos trouxeram muitas vezes. Algumas informações até são bastante fantasiosas. E o nosso intuito é fazer a divulgação da doutrina espírita dentro da sua premissa, que é o ensinamento dos espíritos. Por isso, nós fizemos uma pesquisa, eu e o Carlos, e hoje nós vamos trazer aquilo que nós pesquisamos de uma forma o mais didática possível e mais simples o possível para que todos tenham compreensão do que se tratam essas larvas astrais, o que são os ovoides e o que são os zoântropos e como o pensamento tem tudo a ver com todas essas questões que nós dissemos agora. Então, mais uma vez eu convido o Carlos Picelli para que ele possa iniciar para nós o ensinamento, o aprendizado que todos nós teremos juntos, inclusive eu e ele, através das informações que nós coletamos e vamos passar agora, tá? Então, Carlos, fica à vontade, tá? A sala é toda tua. Deixa eu só fazer as janelinhas aparecerem aqui direitinho. Tá bom. Até para poder acompanhar o pessoal. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês em espírito, né? Visto que a gente presencial vai demorar um pouquinho ainda. Gente, o tema de hoje, que eu vou estar conversando com vocês, é sobre obsessão e larvas astrais, tá? Quando a gente fala em obsessão, eu lembro de quando eu era criancinha, que eu via, né? Eu adorava ver filme de terror, né? E a gente via lá a possessão, o espírito entrando lá no corpo, e isso criava, pelo menos em mim que era criança, um conceito de que a paranormalidade, a espiritualidade era uma coisa meio estranha, meio ruim. Graças a Deus isso passou. E hoje a gente tem que entender o seguinte: a obsessão é uma coisa que é levada tão a sério no mundo que hoje ela é uma doença classificada. Ela tem CID. O que é o CID? É o Código Internacional de Doenças. E o CID dela é o 10, tá? E se vocês procurarem, como eu procurei na internet,
pelo CID-10, você vai ver que existem muitas ramificações dentro desse código 10 da doença que é obsessão. Ok? Então, obsessão é doença, não é frescura, não é tremelique, não é nada. É uma coisa muito séria e é levado a sério no mundo inteiro. Bom, aí vamos lá. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão me ouvindo são espíritas, algumas talvez não sejam, né? Mas quando a gente fala em praticar o espiritismo, a gente tem o estudo, os trabalhos que são realizados, mas a questão da obsessão é uma das coisas, é uma das partes dentro do espiritismo que é mais, que requer, é uma das que mais requer estudo, pela quantidade de ramificações que ela pode atingir. Então, vamos classificar um pouco, então vamos falar sobre obsessão, tá? Basicamente, e essa informação ela está no capítulo 23, item 237 do livro dos médiuns. Basicamente, nós temos 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, que, ok, ela é simples porque qualquer pessoa pode ser vítima desse tipo de obsessão. O próprio Divaldo Franco, o maior expoente espírita brasileiro hoje, ele foi alvo de obsessão simples. Basta que vocês assistam o filme dele e vocês vão ver que ele teve um obsessor que acompanhou ele boa parte da vida dele e que acabou se tornando amigo do Divaldo, né? Então, a obsessão simples é o tipo de obsessão a qual todos nós estamos passíveis. Assim como né, todo mundo é honesto aqui, eu tenho certeza que está todo mundo honesto, mas nós, pessoas honestas, nós podemos ser enganados, né? Então, obsessão é você estar sendo enganado com uma pessoa honesta, pode ser enganada em qualquer situação. O segundo caso, que é um pouco, que é mais grave quando a gente fala de obsessão, é a fascinação. Para quem viu aquela primeira palestra a qual eu participei junto com o Sidney, a gente tem que entender uma coisa: nós todos somos médios. Então, se todos somos médios, nós todos estamos passíveis de sofrer esse segundo nível de obsessão, que é a fascinação, que é quando a gente vai tendo uma perda na capacidade de discernimento. Um espírito começa a nos subsidiar, e se você é um médium que você tem a facilidade de conversar com o espírito, você acaba recebendo desse obsessor informações absurdas. E no caso da fascinação, aquele absurdo, que para qualquer momento, qualquer outra pessoa seria um absurdo, passa a não ser tão absurdo para você, médium. Até você chega ao ponto de achar que aquele absurdo, que aquela mensagem que você recebeu é uma coisa real. Esse obsessor, ele vai tentar te dominar, e entre as possíveis táticas, uma delas vai ser afastar você do seu grupo de contatos. Por quê? Porque se você está junto de outras pessoas que estão vendo que você está indo por um caminho não tão legal, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão tentar trazer você de volta. Então, uma das coisas que você pode ver como característica da obsessão, no caso da fascinação, é quando o obsidiado ele se afasta. É como se fosse uma marionete na mão do obsessor, entenderam? Então, essa é uma característica da fascinação. A pessoa se afasta e começa a achar que aquelas coisas que não fazem o menor sentido são muito reais. E o terceiro e pior caso é o que a gente chama de subjugação, que é um tipo de fascinação, mas num caso ainda mais grave, tá? A pessoa passa por momentos em que a vontade dela fica paralisada e ela age de acordo com a vontade do obsessor. No livro lá dos médiuns, no capítulo 23, fala
de vários exemplos em que isso ocorre e a pessoa ela pode sofrer a obsessão de uma forma física, quando ela faz coisas que normalmente ela não faria, como se ela tivesse hipnotizada, ou coisas do ponto de vista moral, ou seja, aqueles pensamentos que a gente sabe que não são tão legais, ok? Bom, de novo, lá no Livro dos Espíritos, questão 245, perdão, qual é o caráter de um obsessor, tá? Normalmente, o obsessor pode ser aquela pessoa, aquele espírito que está agindo como obsessor por uma vingança, porque ele foi magoado numa vida anterior, e aí entra de novo aquele ciclo, né? Agora eu estou desencarnado, eu vou obsediar você. Vou tentar fazer o maior mal possível, até que aquilo inverte, certo? Aquele que estava encarnado desencarna, e aí, por vingança, eles ficam trocando de papéis, tá? Pode ser que esse obsessor esteja fazendo aquilo apenas porque ele gosta de fazer o mal. Ou então ele está sofrendo, e já que ele está sofrendo por qualquer coisa que ele fez em vidas anteriores, ele quer que as outras pessoas sofram também. Tipo, já que eu estou sofrendo, eu vou fazer o outro sofrer também, para que, sabe, como se for, eu entendo, quando eu li esse texto, eu entendi que é uma forma de, ao produzir dor em alguém, eu esquecer da minha própria dor, tá? Agora, a pessoa que está recebendo a obsessão, ela tem duas alternativas, né? Ou ela se incomoda com aquilo que ela está recebendo de mensagem, com as coisas que estão acontecendo com ela, e aí ela está fazendo exatamente aquilo que o obsessor quer. Quer ver um exemplo? Comigo nunca aconteceu, mas tem gente que acontece. Os amigos da escola, principalmente, te dão um apelido. O que acontece se você não gostar do apelido? Ele vai grudar que nem chiclete em você. Que é exatamente aquilo que os seus colegas queriam. Eu tive 1 milhão de apelidos, então não vou deixar para lá isso aqui. Então, é um paralelo interessante. A tua reação negativa é exatamente aquilo que o seu obsessor quer. Agora, se por um outro lado, pegando o exemplo do apelido, a pessoa te chama de ô, gordinho, você não dá bola? Ô, cabeludo, a pessoa, você não dá bola? A pessoa vê que aquilo lá não tem sentido, não tem graça, e aí ela para. E é exatamente o que acontece para aquelas pessoas que entendem que aquele momento provocado por uma obsessão, a única coisa que a gente não deve fazer é alimentar essa obsessão, tá? E a gente vai estar falando isso no decorrer aqui da nossa conversa, tá? Bom, deixa eu dar uma aguinha aqui. Mas quando é que a obsessão pega mesmo? Quando existe uma sinergia entre o obsessor e o obsediado. Ou seja, existe uma ligação que pode ser através do pensamento. E o pensamento, de novo, puxando para aquele primeiro episódio da série, eu falei sobre a aura, e que a aura ela é colorida de acordo com os pensamentos que cada um de nós tem. Então, o que acontece? Pensamentos ruins vão atrair espíritos ruins. Pensamentos bons vão atrair espíritos bons, tá?
tô com a garganta seca hoje. Então, o que acontece? Os nossos pensamentos, uma coisa que a gente, para quem faz o curso de médio junto com o Sidney, como eu, o nosso pensamento, ele é capaz de criar coisas no plano espiritual, por exemplo, tá? Se você pensa coisas boas, você vai ter criações mentais harmoniosas e de cores bonitas. Agora, se os seus pensamentos são negativos, devido a uma condição moral baixa, ou por conta da qualidade dos seus pensamentos que são negativos também, tá? O que vai acontecer? Você vai emanar energias que a gente chama de energias deletérias. E essas energias deletérias, elas podem se tornar como se fossem... tem uma palavra na medicina que são os bacilos, né? Os bacilos são aquelas pequenas, acho que são bactérias, né? Só que esses bacilos são de natureza psíquica, que a medicina material, ela desconhece. Mas se a gente olhar o livro, por exemplo, o livro Missionários da Luz, o André Luiz descreve alguns casos ali de uma forma bem detalhada, ok? Outra coisa que eu lembrei, que eu quero passar para vocês, é que o pensamento da gente, principalmente pensamento negativo, ele pode, em muitos casos acontece, ele criar em nós mesmos doenças físicas. Eu mesmo já procurei, e existe aí vários sites que mostram que para cada tipo de pensamento, quais são aquelas doenças que você pode acabar produzindo por conta desse tipo de pensamento que você tem. Tem muito conteúdo na internet que fala sobre isso, ok? Agora, essas energias deletérias, elas são conhecidas popularmente por miasmas. E aí entra uma confusãozinha entre as pessoas que eu vou elucidar agora. Esses miasmas, essas bactérias espirituais, esses bacilos espirituais, eles não são seres com vontade própria, eles são criados por nós. E na medida que nós os criamos, para que eles continuem existindo, eles precisam de energia. Ou seja, mas energia de quem? A energia daquela fonte que a criou. Tá? Então, quanto mais... vou citar um exemplo. Duas pessoas fofocando, falando mal de alguém, ou fofoca, tá certo? Essas duas pessoas, ou três pessoas, ou quantas pessoas forem, elas, com aquele comportamento, eles vão criar aquilo, vão criar essas energias deletérias, elas vão criar esses bacilos, e esses seres, eles vão continuar se alimentando dessas energias que essas pessoas, no caso do exemplo, fofoqueiras, criam. A partir do momento em que essa fonte de energia se rompe, tá? Podem acontecer duas coisas. Esses miasmas, eles vão precisar encontrar uma outra fonte de energia que seja coerente com aquilo que as criou, ou então elas vão desaparecer, tá? E aqui eu quero comentar com vocês, eu sou fã incondicional de desenho animado. E meus filhos são fãs de desenho japonês, então eu tenho assistido muito. E eu vou sugerir para vocês um desenho chamado O Menino e o Monstro, tá? Que está disponível para quem tem aí o Netflix, onde se você prestar bastante atenção, tá? O personagem principal, que é o menino, né? Ele é um ser humano,
que tem contato com ele, eu não vou dar muito spoiler, ele tem o contato com uma outra dimensão, onde haviam outros seres, um pouco mais evoluídos que nós, e eles falam sobre essa energia que está ligada ao ser humano, que pode construir coisas. Bom, agora vocês vejam o desenho, que o desenho é muito bom, tá? Então, essas energias, essas seres deletérios, esses bacilos, eles vão procurar, vão se alimentar dos seres que os criaram, nós, tá? E com isso eles vão se alimentar, vão se reproduzir, e aonde? Em geral, dentro de nós, tá? Nós, a partir do momento que a gente tem comportamentos ruins, pensamentos ruins, nós nos tornamos o local ideal para o crescimento, surgimento e proliferação dessas energias deletérias. Que, de novo, importante, elas não são entidades inteligentes. Nós somos os criadores dessas entidades, tá? E a partir do momento que nós as criamos, elas vão fazer o que com a gente? Vão vampirizar, vão consumir a nossa energia. Legal? E de acordo com o que eu combinei com o Sidney, agora é a hora de a gente abrir para quem quiser fazer alguma pergunta. Então, vocês podem ir colocando eventuais dúvidas aí para que nós não nos percamos aí. Porque daqui a pouco o Carlos vai falar de terapêutica, sobre estas larvas astrais, sobre esses bacilos, formas virulentas, como chama Manuel Filomeno Miranda, e se as perguntas não surgirem agora, e depois fica difícil de nós respondermos perguntas sobre coisas que já foram faladas há algum tempo. Então, se quiserem colocar perguntas aí, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou fazer uma observação aí, Carlos, posso? Sobre... Mestre. Jesus está conosco, sim. Então, assim, o Carlos falou de que essas formas virulentas, as larvas astrais, elas se alimentam do quê? Da fonte que as criou, que é a emissão de pensamentos de baixo padrão vibratório. Então, o baixo padrão vibratório dos nossos pensamentos, tipo raiva, ódio, rancor, inveja, melindre, ciúmes, todas essas coisas que nos parecem bobias, elas são fonte de energia que acabam criando estas formas pensamento, que não são formas harmoniosas, são formas negativas, portanto, são miasmas, se assemelham a formas virulentas. Os nossos pensamentos as criam. E elas, como o Carlos disse, se mantêm num repasto nutritivo de sentimentos inferiores, se alimentando e sobrevivendo. Não são conscientes, como já foi dito. Entretanto, a eliminação destas formas, dessas larvas astrais, ela não é tão simples assim. Agora eu vou ter um pensamento harmonioso e tudo isso vai acabar. Não, elas continuam por um tempo buscando alimentação. E se não encontrarem alimentação em nós, elas vão se conectar a qualquer egrégora. E egrégora é um conjunto de mentes que se assemelham no mesmo padrão vibratório, elas vão encontrar uma egrégora favorável para se alimentarem. Por isso que muita gente fala que são seres conscientes e não são. Não tem nada a ver, não tem um princípio inteligente lá. É apenas uma manifestação do nosso pensamento. Mas o que acontece? Esses repastos, essas egrégoras de baixo padrão vibratório, vão alimentar estes seres por longo tempo. E o curioso que nós devemos pontuar aqui é que não existe dificuldade para que estas formas encontrem alimentação, porque o padrão vibratório da humanidade em geral, via de regra, se assemelha às condições necessárias que estas formas precisam para se alimentar. Então, é de se preocupar isso. Por quê?
E depois o Carlos vai falar de processos obsessivos que se utilizam, né, técnicas obsessivas de obsessão, que se utilizam destes elementos, dessas larvas astrais, para as finalidades que ele vai explicar depois lá, tá? Então, eu só dei uma enrolada aqui para dar tempo da Lisete, eu combinei com a Lisete que ela ia mandar uma pergunta, ela mandou. Brincadeira, tá? A Lisete perguntou para nós, vamos colocar na tela aí. Opa, acho que é isso. Algum tipo de preocupação pode causar obsessão? Sim, o Carlos vai falar sobre isso, sobre o monoideísmo, tá? Que é a ideia fixa, que é a natureza da obsessão, tá bom? Ele vai explicar mais adiante. Se ele esquecer, eu lembro ele. Pode deixar, Lisete. Não, com certeza. Essa pergunta é excelente. Essa pergunta é excelente, dá para falar uma aula só sobre ela, Lisete. Eu vou pegar o gancho dessa pergunta assim que eu chegar no ponto, tá? Ok. Então, vamos falar um pouquinho da terapêutica da obsessão, tá? Bom, obsessão, obsediado, obsessor. Então, obsessão, obsessor e obsediado somos nós espíritos. Nós, como espíritos encarnados, estamos, né, aqui no planeta Terra e podemos nos tornar vítimas de obsessores, que não precisam ser espíritos não encarnados. Às vezes a gente tem um obsessor bem encarnadinho, né? Às vezes, infelizmente, um parente pode ser um obsessor nosso. Então, não necessariamente um obsessor ele precisa ser um espírito não encarnado, mas é desses que a gente vai estar falando, ok? Bom, uma característica que chama a atenção dos obsessores é que eles são obstinados, ok? Obstinado no sentido de fazer o mal, tá? O Kardec, ele definiu a obsessão como uma ação persistente que um espírito mal entre aspas, né? Quem viu o primeiro capítulo, a primeira live, vai entender por que é mal entre aspas. É a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo e que apresenta caracteres muito diversos. Que nem eu falei lá na frente, né? Lá no início. Se a gente olhar para o que uma obsessão pode causar, lendo os livros, por exemplo, do André Luiz, a gente vê que a obsessão ela pode gerar situações infinitas, vamos dizer assim, para exagerar um pouco, tá? Que vai desde a simples influência moral, tá? Que é aquilo que, né? Por exemplo, aquilo que passa pela cabeça da gente, mas que muitos não têm coragem de exteriorizar, e pode chegar até a perturbação completa, tanto do organismo biológico, quanto passando pelas nossas faculdades mentais, chegando no nosso espiritual, tá? Então, esse é um processo muito complicado e nem sempre ele é racional e intelectualizado. Aí, pegando aquilo que o Sidney mencionou, ele, normalmente, ele gira em torno de uma ideia fixa, de um monoideísmo, uma ideia por parte da pessoa que sofre a obsessão que, sei lá, ela é de ordem inferior, ela pode ser ódio, ela pode ser vingança, ela pode ser uma paixão, pode ser posse também, tá? Então, vamos dizer assim que o monoideísmo é o terreno fértil onde a obsessão ela pode crescer com mais força, tá? Então, o que acontece? Se você consegue tirar o espírito encarnado
do seu plumo, vamos dizer assim, da sua tranquilidade, transformar ela numa alma perturbada, é o primeiro passo para você começar uma obsessão de tal forma que você vai colocar essa pessoa numa faixa vibratória que vai provocar uma desordem psíquica. Agora, para combater isso, o que a terapeuta espírita recomenda? Aquilo que nós espíritas ouvimos e temos que trabalhar todos os dias. O Evangelho, na forma da leitura, na forma de oração. Sinceramente, pessoal, eu oro, eu recomendo, eu oro. Graças ao meu amigão Sidney, eu oro todas as noites, eu oro em agradecimento, eu juro, toda manhã, e tenho orado todas as vezes que eu vou me alimentar, e agradeço. Então, orar nunca vai fazer mal nenhum, né? Mesmo que aquele Zezinho do seu lado, que não acredita em absolutamente nada, começar a tentar te obsediar. Você não para de orar? Não, continua. Ora, né, que melhora, né? Desculpa, a gente não pode perder a piada. Ora que melhora. Agora, você orar, mas você ter momento de pensamento de baixa vibração, também não vai adiantar. Então, orar, a leitura do Evangelho e vigiar aquilo que se passa pela sua cabeça. Nós, né, estamos fadados a ver coisas que nós, por nossa livre e espontânea vontade, não faríamos. A gente tem a televisão, a gente tem os jornais, a gente está navegando na internet, aí abre uma janela com uma coisa que, em sã consciência, você não veria, não procuraria. Então, a vigilância é importante para que, quando surge a oportunidade do serzinho de baixa vibração te atormentar, você tá... Não, isso aqui não serve para mim, né? E a terceira forma, aquilo que a gente chama de magnetização ordinária, que é uma terapia baseada em passe e água fluidificada. E aí eu vou dar um testemunhozinho de 30 segundos. Se você não faz, faça o Evangelho no lar. Carlos, o que é o Evangelho no lar? Existe muita literatura para te explicar no nossos grupos de WhatsApp. Se você não é espírita, se você deseja fazer o Evangelho no lar, tem muito. Aqui não é o fórum, vou dizer, para falar sobre isso nesse momento, mas você vai conhecer. Se você conhece o espírita, ele vai ter prazer em te explicar e te ajudar a fazer o Evangelho no lar, tá? E aí você vai começar a fazer a limpeza da sua vida pelo lugar mais importante depois do seu corpo, que é a sua casa. Legal? Bom, mas tudo bem, eu leio, eu vigio meus pensamentos, eu tomo litros e litros de água fluidificada, tomo banho de água fluidificada. Tô garantido? Não. Você não está garantido. Porque a gente tem uma frase que eu gosto, que é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita, né? Mas quando você sai da casa espírita e você não mora numa casa... Eu não moro numa casa espírita, né? Por conta da pandemia, eu parei de andar de carro, então diminui, né, a chance de você... seu filho de Deus, né? Você perde a chance de fazer essas coisas, de xingar, de perder a paciência. Aliás, né, como nós estamos vivendo dentro de casa por conta da pandemia, a gente tem agora o desenvolvimento da paciência, principalmente com cônjuges e filhos. Mas eu estou brincando aqui, mas é sério. A nossa atitude é o que vai realmente nos blindar. E a atitude, ela vem de onde? Ela vem de dentro de nós para fora, e não é de fora para dentro. O evangelho que você lê e a água fluidificada são coisas de fora para dentro. Você tem que se blindar de dentro para fora, tá? Porque esse pessoal de baixa vibração, eles são muito bons naquilo que eles fazem,
tá? Inclusive, na próxima live, o Sidney vai estar falando aí, sim, sobre, né, as armas, as bombas atômicas dele, né, Sidney? Você vai estar falando na próxima live aí, tá? Então, desde uma sugestão hipnótica, como o espírito, o obsessor, ele joga no seu mental, se você deixar, se você não tiver blindado, alguma coisa que te traz algum tipo de satisfação e que não é tão legal, tá? Isso, a partir do momento que você sintoniza essa estação, você vai estar no mesmo nível vibratório de outros irmãozinhos que não são tão legais. Vamos chamar ele de espíritos infelizes. E quando você sintoniza na mesma frequência que eles vêm. Tá? Esse aqui joga no meu time, por assim dizer, né? Então, o processo obsessivo, ele é baseado na lei da sintonia. Eu sintonizo na mesma frequência que aquele espírito de baixa vibração, pronto, começou o processo obsessivo. Tá? Então, eu vou aproveitar agora e responder a pergunta, tá? A gente tem vários motivos hoje para ficar preocupado. É a pandemia, é a economia, é a política, tá? E isso vai trazer em você, por exemplo, medo. E medo é um monoideísmo perigoso. E se você é uma pessoa encarnada que é alvo de alguém do lado do plano espiritual que não gosta de você, que você tem um débito com ele, opa, abriu a porta do medo. Então, esse espírito, ele vai poder fazer duas coisas. Ou ele vai poder te obsediar, ou de alguma forma ele vai entrar em contato com um obsessor mais forte para começar um processo de obsessão em você. Tá? E aí, uma coisa super importante que está no texto. Isso vai, obviamente, prejudicar a vítima. Vítima, você grafa, tá? Porque, como nós todos estamos no planeta Terra, nós vivemos num planeta de provas e expiações, nós, assim como os não encarnados, nós não somos inocentes, tá? Aquilo que a gente podia fazer de ruim, a gente já fez. Senão a gente não tá. E a gente está aqui evoluindo, claro que estamos evoluindo. Mas se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque nós estamos num nível espiritual de provas e expiações. Então, não somos inocentes. Podemos ser vítimas. O importante é, como eu falei lá na frente, quebrar essa mola, né? Então, nós somos cobradores ou devedores, tá? Ou os dois. Ou os dois. Ou os dois. Ou os dois. Ou os dois, exatamente. Então, o que acontece? Infelizmente, assim, eu não acredito que exista, do ponto de vista negativo, um ser tão forte em termos de magnitude que é o nosso Cristo. Mas no plano espiritual existem, de acordo com o que a gente viu, caras que são cientistas, no que se refere à arte de obsediar alguém, tá? Então, ou seja, o cara podia dar aula em Harvard se existisse a matéria obsessão. O cara é um mago, tá? Então, se você se for o alvo de um ser como esse, você está em maus lençóis. Ô, Carlos. Agora, opa! Guarda seu raciocínio um minutinho, deixa eu interromper só para eu poder responder a pergunta da Vera Paixão, que senão a gente vai avançar e ela fica sem a resposta aqui, tá? Então, a Vera Paixão... não vi. A Vera Paixão está aqui, perguntou como quebrar o vínculo de obsessão
no caso de encarnado para encarnado. Daí eu vou responder para ela, se você me dá permissão, Carlos. É assim, Vera. Uma coisa muito importante que nós procuramos deixar claro para as pessoas às quais nós falamos a respeito do assunto mediunidade, é que a obsessão, ela não é um mal. Ela não é um mal. Ela faz parte do planejamento de uma sabedoria muito superior à nossa, que é a sabedoria de Deus. Então, a obsessão é o mecanismo que a espiritualidade, com a permissão divina, nos dá para que nós quebremos aquela cadeia eu quero dizer, de encarnações sucessivas, incorrendo no mesmo erro. Então, é um mecanismo de despertamento para o espírito. Ao mesmo tempo que o obsessor, ele acha que ele está te prejudicando, na realidade, para aqueles que buscar e acharei, batei e abrir-vos-se-á a porta. Neste mesmo passo, aquele que presumidamente é vítima está se esforçando, batendo a porta, está buscando a sua libertação daquilo que ele acha que é o mal. Mas, ao mesmo tempo, é o despertamento para que ele comece a usar todos os mecanismos que o Evangelho de Jesus nos dispôs, que é a mudança de comportamento, a mudança de atitude mental, que é a vigilância, que é a oração. Então, quando nós sofremos, imediatamente nós rogamos, ou gritamos, polícia me ajude, ou Deus me ajuda. Mas nós estamos buscando forçosamente, compulsivamente, uma mudança de estado. Então, a obsessão, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que a obsessão é um mecanismo natural de mobilização do homem para melhor. É a primeira coisa. Compreendendo isso, nós não veremos mais o obsessor, como o Carlos disse, como um demônio, um ser das trevas. Nós veremos ele como um filho de Deus rebelde, tal qual nós temos os nossos filhos em casa, onde um é mais tranquilinho, o outro é mais problemático. Mas por serem originados de nós os amamos. Qualquer um dos dois, o problemático ou o mais comportadinho. E Deus também ama todas as suas criaturas. Então, ele não criou nenhum ser perverso. Ele nos criou com como o pessoal costuma dizer no CVV, com uma tendência atualizante. Então, nós temos que ter essa crença, esse CTA, a crença na tendência atualizante de quem? Do nosso obsessor. E como que nós temos essa crença? Nos modificando. Olha como é magnífica a sabedoria de Deus. Se ele me impõe aflições e eu busco a modificação, eu me melhoro. Mas quando eu me melhoro, a ação deste companheiro diminui sobre mim. Ela não se torna menos intensa, ela é a mesma, mas diminui do ponto de vista de que eu me fortaleço e eu sofro menos a sua influência. Agora nós vamos, entendendo isso, agora nós vamos responder a sua pergunta. Como quebrar o vínculo da obsessão no caso de encarnado para encarnado? Tanto faz se é encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Eu tenho que entender que existe, primeiramente, um propósito para que a pessoa tenha uma ideia fixa, possessiva, uma ideia de vingança contra mim. Eu tenho que buscar a resposta em mim mesmo. E eu vou encontrar coisas que eu deva modificar. E me modificando, eu tornar-me-ei inacessível às vibrações de baixo padrão, porque agora eu estou elevando o meu padrão vibratório e estou mais fortalecido. Ah, mas isso vai demorar quanto tempo? O tempo na Terra é sempre relativo. O que interessa é a nossa vivência espiritual, é a imortalidade. Dentro do contexto da imortalidade, 80, 100 anos de vida na Terra são apenas minutos. Então, nós não devemos nos preocupar com este tempo. O que nós devemos nos preocupar é o progresso constante e sucessivo, minuto a minuto, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Ao final de uma existência corpórea, eu olharei para trás e falarei: nossa, aquilo que eu passei, hoje não se assemelha a nada de sofrimento, porque eu estou bem mais forte.
E com certeza, aquela pessoa vai se modificar também, quando ela perder o poder de ação perante a você. Porque se ela não se modificar, aí a gente vai entrar na outra parte que eu vou falar de ovoides e zoântropos, tá? Então, Vera, a minha explicação foi essa. Se ficou faltando alguma coisa, você deixa aí. Se não der tempo aqui, a gente deixa o contato aí da gente no WhatsApp, do Instagram, no grupo do Telegram, e daí a gente complementa essa resposta, e se der tempo, pode deixar aqui no chat, a gente responde aqui mesmo, tá? Mas eu creio que deva ter respondido de alguma forma. Por gentileza, só dá um feedback se respondemos ou não, tá? Desculpa, Carlos, continue aí. Eu vou me permitir fazer um adendo à sua explicação, tá? Vera, eu tenho uma filha que ela deseja ser tenista profissional. Então eu falo para ela, você tem que treinar, treinar e treinar e treinar. Isso vale para qualquer atividade na vida, inclusive a evolução espiritual, na minha visão. Mas como é que eu vou treinar? Eu vou treinar, por exemplo, perdoando. Eu vou treinar, por exemplo, parando de falar mal do meu cunhado. Eu vou parar, por exemplo, deixando de brigar com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu irmão. Eu vou treinar no momento em que aquela pessoa que sabe aquilo que me incomoda, quando ela fala aquilo, me incomoda. Quando isso parar de me incomodar. Esse é o treino. E se a gente treinar isso na minha visão, tá? Eu sou um estudante ainda, de primeiro grau, no que se refere, mas quanto mais eu treinar essas coisas, que são simplesmente as coisas que o Cristo falou, né? A gente quebra essa corrente, tá bom? Bom, então eu estava falando sobre os cientistas, né? Então, e aí eu peguei o gancho da resposta que eu estava dando, da preocupação, a preocupação vira o medo, e aí o que acontece? Quando você abre a porta para o obsessor, que é isso que você está fazendo, tá? Por exemplo, eu li em algum lugar que a raiva gera problemas de estômago. E olha, é verdade. No meu caso, era verdade. Eu sentia muita raiva, parei, tá? Então, mas quando você abre a porta, tá? O que o cientista ou o mago do obsessor, o PhD lá de Harvard vai fazer? Ele vai jogar uma ideia de baixa vibração para você. Isso você vai correr o risco de entrar num monoideísmo. Esse monoideísmo vai começar a criar aqueles bacilos, aquelas larvas astrais, aqueles miasmas. Você vai estar com isso descendo no seu nível vibracional. Você vai estar trazendo aqueles irmãozinhos para perto de você e aí começa, tá? E em alguns casos, infelizmente, chega ao ponto que o cara pode cair fora, o cientista, porque ele fez o trabalho tão bem feito, você deixou ele fazer o trabalho dele tão bem feito, que agora você é aquela máquina que se retroalimenta. E aí vai precisar de um esforço enorme dos nossos irmãos de luz, porque para toda doença tem uma saída, tá? Mas vai precisar de um esforço cada vez maior, né? Cada vez maior para te trazer de volta. E aí, na verdade, né, Carlos, assim, para a gente só dar um panorama aqui, rapidinho, porque o seu tempo está esgotando também, você tem que deixar tempo para mim. Eu tô acabando. Só fazer um panorama aqui, no que você falou, que esse assunto de magia e tal, a gente vai falar na próxima live, né? Mas para ter um panorama mais exato, é assim, esses espíritos altamente intelectualizados, na realidade, eles não colocam a mão à obra.
Eles só estruturam, articulam as formas de obsessão, né? Eles são técnicos, digamos assim. Então, quem faz todo esse desgaste energético nosso, quem nos manipula, são espíritos inferiores conscientes daquilo que estão fazendo, ou seja, cobradores de vidas passadas, que recebem alguma coisa, né, recebem benefícios de outras entidades ou encarnados que pedem que eu ou você seja perturbado por uma questão de vingança ou ciúme, e também aqueles chamados encostos, que são os espíritos que não se espiritualizaram, não creram em Deus em momento algum, não entenderam nada dos aspectos da vida futura, e hoje perdidos no seu ambiente natural, que é o ambiente espiritual, por falta de informação, se acostam e se acomodam do lado dos obsediados, fazendo o quê? Consciente ou inconscientemente, como se chama? Sugando literalmente, que foi a live passada que nós falamos de vampiros, né? Sugando as energias da pessoa que foi alvo da obsessão. Então, na maioria das vezes, são espíritos nestas condições que estão junto de nós. Estes altamente intelectualizados, eles comandam essas marionetes à distância, né? Daí a gente vai falar melhor sobre isso lá no dia 16, tá? Só para lembrar da próxima live, tá, Carlos? Daí pode terminar aí, daí a gente... Ok, realmente, estou vendo aqui no meu tempo. Para fechar, pessoal, eu vou dar uma resumida e sugerir para que vocês leiam um livro maravilhoso do André Luiz, pelo nosso querido médium Chico Xavier, que é o Missionário da Luz. Pode onde ler pode ler Oi? o texto, pode ler o texto que eu espero, tá? Depois eu me Então tá aperto. bom. Tá? Não queria. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler mesmo, vou ler um pouquinho mais rápido, porque assim a gente termina, tá? Então são 3 casos, tá? Então vamos lá. No capítulo 3 do livro Missionário da Luz, ao examinar mais de perto alguns candidatos ao desenvolvimento mediúnico, olha só. Aí é André Luiz falando. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros e se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sobre a bexiga urinária e vibraram ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais. Invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Ou seja, ele está falando dos órgãos Do médium. sexuais da pessoa, né? Do rapaz. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Eu estava assombrado. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Ao que o instrutor dele, chamado Alexandre, responde: Não, André. Não temos sob os nossos olhos a espiroqueta de Chaldin, nem qualquer forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos de tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-los simplesmente de quê? Larvas. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das forças das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele. Entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis o quê? Vampiros. Observando o outro candidato, habituado a ingerir álcool em excesso, André Luiz nos dá a seguinte descrição. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia aorta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada.
Ainda no mesmo capítulo, ele examinou também uma mulher com distúrbios alimentares. Na zona do grande ventre, a zona do do ventre estava superlotado de alimentação. Viam-se muitos parasitas conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas veracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos até as fibras do estômago, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Então, pessoal, 3 exemplos, tá, de pessoas que provavelmente entraram no monoideísmo, abriram a porta e, olha só, são 3 pessoas candidatas à mediunidade. Tá? Então, aquela ideia de que o médium ele está, de alguma forma, blindado, não, ele vai, do médium, ele vai ser necessário uma atenção ainda especial, ainda mais forte, tá? E Sidney, e com assim, eu encerro a minha parte, te agradeço do fundo do coração a paciência de vocês que me ouvirem, e aí a palavra é sua, mestre. Tá sem som, Sidney. Seu som tá desligado. Agora sim. Obrigado. Obrigado, é o que a gente estava conversando, né? Não precisamos combinar as coisas que vão saindo aqui. Então, deu certo, o tempo deu justo, ficou bom. Eu creio que a nossa companheira Vera, ela não deu feedback, não sei se ela está conectada ainda, né? Falou que sim? Então, sim. Ela deu o feedback aqui, eu acho que estou com um problema no meu chat, mas a Renata falou que deu feedback, falou que está esclarecido, tá? Então, é o seguinte, um rápido resumo do que o Carlos falou para nós, é que as larvas não são emanações psíquicas, não são seres conscientes. Primeira coisa que tem que ficar claro, que essas larvas, elas se agrupam em colônias, como qualquer micro-organismo, eles se agrupam em colônias, e eles vão procurar uma egrégora, ou seja, um conjunto de pessoas com emanações psíquicas semelhantes, no padrão vibratório, que lhes servem do quê? De repasto, para que elas se alimentem daquelas emanações, para que elas sobrevivam. Né? A outra questão é que as larvas, elas exaurem a energia, o tônus vital das pessoas às quais elas estão conectadas. Por isso que elas servem como um ótimo mecanismo de processos obsessivos. É uma das estratégias. Quando não são os próprios desencarnados que estão próximos, as larvas fazem essa função. E o que acontece? Por que elas são as favoritas? Porque os desencarnados, eles têm um anseio que faz parte da natureza humana, de qualquer um, que é de se melhorarem. E quando eles percebem que eles estão ao lado, por longo tempo, de um encarnado, sugando-lhes as energias, e o seu estado é paliativo, de melhora, o seu estado de melhora é só paliativo, porque na realidade, praticando mal, mesmo que inconscientemente, eles colhem os frutos da sua semeadura, eles estão acessíveis a orientações que os encarnados podem fazer durante as sessões chamadas de desobsessão, que nada mais é do que a orientação, um direcionamento para esses espíritos. Então, eles se afastam em determinado momento, mais ou menos longo, conforme o tempo dele e conforme a resposta da suposta vítima. Mas com os vibriões ou as larvas astrais, isso não acontece. O que acontece? Elas só se extinguirão com a mudança comportamental daquele indivíduo que passa a se livrar delas quando submetido, não é tão simples assim, quando submetido a um processo de magnetização, de mudança de comportamento, água fluidificada, vigilância e oração. Então, às vezes são longos ciclos de terapia de passes magnéticos para que isso se resolva. Não é tão simples assim. E tudo isso, como nós falamos, é gerado em virtude da falta de domínio dos nossos impulsos instintivos, que promanam do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento nós podemos comparar
com um cavalo que sai em desabalada carreira, um cavalo que não consegue ser controlado. Por onde ele passa, ele destrói. Por onde ele passar, ele vai destruir. Tá? Até que ele se sinta exaurido, até que ele quebre uma pata, até que ele caia no desfiladeiro. Então, é isso que acontece com o nosso pensamento não controlado. Então, é importante nós termos isso em mente. A obsessão não acontece para quem tem o pensamento equilibrado. Seremos assediados por espíritos inferiores? Mas é claro, porque o mundo é de expiações e de provas. E a maior parte dos espíritos que estão aqui, a grande maioria, são espíritos em desajustes, buscando reparação, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então, seremos assediados. Mas chegarmos ao desequilíbrio de uma das formas de obsessão, simples, fascinação ou subjugação, depende exclusivamente de nós. Raros os casos que isso acontece, que são as formas mais graves de obsessão, elas acontecem em raros casos, mas são sempre por motivos kármicos. E o tempo vai determinar quando vai cessar. E essa cessação acontece quando nós realmente nos educamos, aprendemos uma lição. Então não adianta orar, como o Carlos falou. Devemos orar? Devemos. Evangelho no lar. Devemos vigiar e orar. Mas quando a questão é kármica, é porque nós não aprendemos na vida passada e vamos ter que reparar nessa existência. Então pode ser que nesta existência tenhamos uma boa qualidade de vida, mas sempre sendo perturbados, porque temos que reparar uma falta passada. Mas a confiança, falamos em outras lives. Os três pressupostos da nossa felicidade relativa aqui é quando nós tivermos paciência, resignação, tá? Paciência, resignação e coragem. Paciência para saber aguardar o termo da aflição. Coragem para enfrentar aquilo que vier, porque sabemos que Deus está conosco. Que aquilo que passamos não são punições, mas é uma forma educativa, da mesma forma que dávamos chinelada nos nossos filhos. Dávamos chineladas com amor, nunca para lesionar, para matar os filhos. Né? Então, paciência, coragem e resignação. E o que é a resignação? É a submissão à forma de educação que Deus nos propôs. Tá ok? Uma vez esclarecido esse ponto, nós vamos lembrar que tudo isso, larvas astrais, são decorrentes do pensamento, são emanações psíquicas. E falamos do poder mental, falamos do cavalo. Tá? E o espírito, ele pode, através da sua mente, construir aquilo que ele quiser, construir grandes coisas, assim como ele pode promanar energias deletérias e destruir muita coisa. Então, isso tem que ficar muito claro. No Laboratório do Mundo Invisível, que está lá no livro dos médiuns, deixa eu achar o capítulo aqui, o capítulo 7, salvo engano, capítulo 7 do livro dos médiuns, não, capítulo 8º do livro dos médiuns, tem uma questão de número 128, para nós entendermos. Duplo astral. O duplo astral, ele é uma característica dos seres viventes. Ou seja, é uma conformação que podemos assemelhar a uma forma pensamento, mas é uma conformação energética dos seres viventes. Os objetos não têm duplo astral. Ou seja, uma forma sutil, de energia sutil, semelhante ao objeto. Os seres vivos os têm, um duplo astral. Mas os espíritos têm tanto poder para construir que eles podem, como é o exemplo que nós temos da tabaqueira, que é nessa questão número 128, do Laboratório Mundo Invisível, capítulo 8º do Livro dos Médiuns, em que uma senhora, ela estava doente, e numa determinada noite, estava à sua cama, quando ela percebeu que sentado em uma cadeira aos pés, havia um senhor que ela conhecia da cidade, mas não tinha muito contato. E esse senhor estava lá, com a sua tabaqueira tradicional, que era a característica dele, e toda vez que ela se dirigia a ele para conversar com ele, ele só fazia o sinal que era para ela silenciar e descansar. Então ela entendeu que na realidade se tratava de um espírito, porque ela era médium.
E quando ela teve a oportunidade, ela foi até o homem para agradecer as visitas, ainda na expectativa de que ele estivesse lá presencialmente, em espírito e matéria. Mas ele falou que há muito tempo ela não o via. Ele não havia, perdão. E o que aconteceu? Disso surgiram questionamentos de Allan Kardec para o espírito São Luís, que era o espírito que se comunicava através da médium Hermance Dufault. E as perguntas foram as mais variadas. E a principal é: aquele objeto, a tabaqueira, era de verdade ou era uma ilusão? E o espírito São Luís respondeu: não era a tabaqueira realmente, a material. E também não era um duplo etérico, porque os objetos físicos não têm duplo etérico. Mas foi criada pelo espírito porque aquilo lhe caracterizava. Era algo de costume dele. E ele se apresentou com a tabaqueira. E a pergunta muito interessante, eu trouxe essa historinha, porque a pergunta muito interessante que foi feita é, depois de várias perguntas, poderiam os espíritos criar uma substância venenosa? E se podem criá-la, a pessoa que a tomasse morreria? Seria envenenada? Ele perguntou isso porque da tabaqueira foi perguntado se o tabaco que era utilizado para espirrar, se alguém encarnado utilizasse, espirraria. São Luís disse que sim. E aí ele fez a pergunta do veneno. E a resposta de São Luís foi sim. Se a pessoa tomar a substância venenosa, ela será envenenada. Porém, isso não é permitido. E por que nós trouxemos isso? Para entender que o processo obsessivo, por mais grave que seja, ele está submetido à apreciação de Deus. Então, o livre-arbítrio do espírito tem limites. Se ele quiser criar veneno, ou seja, uma forma de derrotar, de fulminar a pessoa do seu interesse, sem lhe dar a mínima chance, isso não acontece. Então, nós encarnados temos chances de nos livrar da obsessão. Mas basta compreender o processo e basta ter desejo forte de se modificar. Que este desejo se sobrepõe a todas as terapêuticas espíritas, da magnetização, da água fluidificada, até mesmo da questão do evangelho. Porque o evangelho não é para ser lido, ele é para ser sentido e praticado e vivenciado. Uma vez compreendido tudo isso, com a nossa modificação, a obsessão ainda existirá, mas estaremos muito mais fortes e praticamente invulneráveis, com uma qualidade de vida que nos permita concluir a nossa estada terrena e termos o mérito de nos livrarmos desta condição de sofrimento pela qual nós passamos durante toda a existência corporal. Tá? Entendendo o poder mental, a capacidade que o espírito tem de criar objetos, de até fazer substâncias venenosas, nós entendemos que, se ele tende a utilizar o poder mental para o mal, nós já percebemos que criam larvas mentais, que é o tiro que saiu pela culatra, ou o tiro que acertou no pé. Mas se ele utiliza, mesmo sendo muito inteligente, entendendo todas as técnicas de obsessão, se ele utiliza a sua inteligência, o seu pensamento, exclusivamente para o mal, esse mal, dentro do livre-arbítrio relativo, ele seguirá um curso até determinado momento, até o momento que Deus disser para os seus emissários: pode colocar um basta aí, chega. Tá? E estes bastas, às vezes, acontecem pela própria deliberação dos espíritos, conforme o Carlos nos explicou, que é a ideia fixa ou monoideística. Ou seja, raiva, rancor, ódio, eu penso naquilo como se fosse um pensamento em circuito fechado. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano.
A energia, como nós falamos, cavalo mal guiado, ou até semelhante à energia nuclear, que serve para fazer radiografias ou para criar bombas, o pensamento se assemelha a isto. E antes que atinja seu objetivo, já sai vergastando todo o corpo espiritual e biológico do indivíduo, do espírito. O corpo biológico, ele tem muita resistência, e ele tem um objetivo para ser resistente assim. É para conter o poder que o espírito tem, o poder mental, e purgar, ainda em vida, as energias nocivas a ele próprio e à coletividade. É por isso que surgem doenças psicossomáticas, porque o corpo suporta até um limite. Onde ele não consegue suportar, a energia negativa se manifesta através de doenças. É o psicossomatismo, entendeu? Então, nós temos que, quando o espírito se mantém por longo período sem chances de se modificar, duas coisas acontecem. A primeira coisa é que o espírito, quando está desencarnado, porque em vida nós não podemos perceber esse fenômeno, somos verdadeiros animais, digamos assim, diante dos comportamentos que assumimos em vida. Entretanto, o corpo biológico não tem a plasticidade do corpo espiritual e não se transforma. Mas o corpo espiritual, por ser plástico, em alguns casos assume as características das reminiscências instintivas ou dos condicionamentos instintivos que nós carregamos desde que saímos do reino animal e ainda continuamos mantendo-os no nosso comportamento no dia a dia. E o perispírito, ou o corpo bioplástico, ele acaba se transformando de acordo com as emanações mentais de agressividade, de ferocidade. É aí que surgem as metamorfoses perispiríticas, que são chamadas de licantropia, ou, na realidade, de zoantropia, e em alguns casos, licantropia. A licantropia, ela indica que o espírito, pela sua ferocidade incontida, converteu seu corpo, ou seja, modelou seu corpo perispirítico, que é bioplástico, é plástico, é modelável, em uma forma animalesca semelhante aos canídeos, um cão ou um lobo. É por isso que nós colocamos na arte do vídeo a figura de um cachorro negro, e eu posso falar, nós falamos de algumas vivências, eu posso falar que isso acontece porque já tive no passado alguns problemas de obsessão, onde nós vimos essa figura exatamente como está na arte do canal. Um cão negro enorme e feroz que me agredia toda vez que eu ia tentar detê-lo durante o meu sonho. Né? Então, são espíritos que assumem a forma dos seus condicionamentos instintivos. É 21h52, então estamos abreviando aqui, para que nós possamos entender isso. Se alguém precisar colocar alguma pergunta dentro disso que nós falamos até agora, coloque, por gentileza, tá? Que eu estou abreviando aqui da melhor maneira possível, da forma mais didática possível. Se conseguir enxergar aí, Carlos, alguma pergunta, você me fala aí, tá bom? A outra questão é a seguinte: e quando este espírito não se demove das suas intenções? Isso acontece, por quê? Porque o monoideísmo nada mais é que nós falamos uma ideia fixa, e é a ideia fixa que caracteriza a obsessão. Então, ele tem obsessão pela vingança, ele tem obsessão pelas paixões, pela posse, pelo poder, e a conversão deste espírito, desse corpo perispiritual, num corpo animalesco, não é o primeiro problema. O primeiro problema dele é que ele se auto-hipnotiza, e ele mesmo crê que ele é um animal. E quando ele crê assim, não raro nos trabalhos desobsessivos, quando temos a oportunidade de dialogar com tais espíritos, eles dizem sistematicamente, é por causa dessa sistemática de repetição da mesma frase, que podemos interpretar de plano que esse espírito está auto-hipnotizado ou hipnotizado. Tá? Auto-hipnotizado quando ele mesmo assume
a paixão, a vingança repetidas vezes e não para de pensar nisso. Ele assume pela auto-hipnose essa conformação perispirítica. Hipnotizado quando ele, na sua vida na Terra, não se preocupou de forma alguma com a espiritualização ou com a educação moral espiritualizante. E por isso chega no mundo dos espíritos totalmente sem norte, sem saber o que vai fazer. E aquele que não sabe para onde vai, qualquer oportunidade que lhe for oferecida, ele abraça. E, em regra, aquele que não orou, aquele que não teve uma vida reta, que não teve religiosidade consigo, não precisa ser a religião, mas a religiosidade, que é compreender a vida moral, a necessidade de fazer o bem, o assessoramento desse espírito não vai ser o assessoramento de espíritos superiores, porque ele nem consegue enxergar estes irmãos que lhe estão atendendo as mãos, mas ele enxerga aqueles que estão na faixa vibratória semelhante, que são os espíritos mais intelectualizados que o Carlos mencionou. E estes lhe sugerem oportunidades de trabalho e de vingança, e asseveram que ele é realmente um todo-poderoso animal. Tá? Um licântropo, se for um cão, ou um outro tipo de animal. Às vezes, eles se convertem na mistura de vários animais. Por isso, a classificação zoântropo. Tá? Qualquer animal, um mesmo animal, ou vários animais em um só. Desta forma, nos diálogos, que devem ser sempre amorosos, e se chegar à casa espírita, esse espírito, é porque ele já está no momento dele passar por uma orientação, nada melhor do que fazer um processo reverso durante o diálogo, para que ele possa quebrar aquele monoideísmo, aquela ideia fixa. Então ele vai chegar e vai dizer repetidamente: eu sou um animal, eu vim aqui, eu sou um lobo, você não está vendo a minha garra, eu sou um lobo. E você vai conversar com ele sobre Jesus e ele não vai te ouvir. Ele vai continuar repetindo as mesmas coisas. Aí demonstra que ele está realmente hipnotizado e que não está tentando nos atemorizar. Dito isso, nós podemos começar um diálogo tranquilo, que lhe seja compreensivo. Você é um animal? Sim, eu sou. Você não está vendo as garras? Fala assim, sinceramente, não. Neste momento, eu estou vendo mãos. Não, eu tenho garras. Olhe de novo. Essa proposta simples vai fazer com que ele perceba que, na realidade, estas garras que estavam na sua mente e que faziam a conformação do corpo espiritual começam a desaparecer. Mas eu sou um animal, eu tenho presas. Mas um animal fala, eu estou falando com você, você está me entendendo. Um animal entende, né? Animal não tem pelos? Eu tenho pelo. Eu falo assim, eu não estou vendo o pelo. Olhe novamente. E ele vai ver que os pelos começarão a desaparecer, porque vai quebrando o ciclo vicioso de pensamento em circuito fechado, e a espiritualidade, através da magnetização, vai auxiliando também. Então, isto é muito interessante, e os resultados são bastante confortadores para estes trabalhos. Para concluir, que nos faltam 3 minutinhos apenas, a questão da ovoidização é um processo diferente, que não é transformação, mas o desgaste energético do corpo espiritual. Temos todos nós, conforme vamos evoluindo nos diversos reinos, vamos criando outros corpos, além do corpo mental, que é o anterior ao corpo espiritual. E depois do corpo espiritual, temos um corpo chamado duplo etérico, e deste duplo etérico é que se segue o corpo físico ao qual o duplo etérico está atrelado. Mas o corpo perispiritual é a matriz do corpo denso, do nosso corpo biológico. E essa matriz é sutil, ela é formada também pelo nosso pensamento, que arrebanha as qualidades e as condições do planeta para formar este corpo perispiritual. Quando isso acontece, temos o corpo bioplástico perispírito, formado pelo equilíbrio das nossas energias com a finalidade de formar o modelo organizador biológico do corpo denso, que é o nosso perispírito. Só que quando as nossas energias mentais permanecem em desequilíbrio por longo tempo,
existe a possibilidade de nós vergastarmos o equilíbrio do corpo perispiritual. Isto acontece com o espírito desencarnado. Tá? Então, já perdi meu corpo denso, porque desencarnei. O duplo etérico se desfaz em algum tempo após o desencarne, naturalmente. E o corpo espiritual se mantém. É ele que é visto quando o espírito se apresenta a uma pessoa que tem vidência e que identifica a personalidade do espírito através do perispírito, que tem a mesma forma da última encarnação ou da encarnação que o espírito desejar ter, já que ele tem o poder de manipular os elementos etéreos. Então, ele pode modificar a sua forma. Mas quando o espírito é desequilibrado ao ponto de não buscar a sua própria redenção através do esclarecimento, ele pode, sim, com a poderosa energia da emanação mental, a energia psíquica, vergastar, ou seja, deteriorar a sua forma humanoide do perispírito, convertendo-se, então, apenas em corpo mental, numa forma amorfa que se assemelha a um ovoide. Diz André Luiz que os ovoides têm o tamanho de uma cabeça de um ser humano, tá? Mas é o espírito dentro daquela forma amorfa, inconsciente do que acontece ao seu redor, e na sua mente a única coisa que passa, que pode ser auscultada, é vingança, ódio e todos os seus condicionamentos mentais. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós seguramos aí mais 2 minutinhos, que já deu 22 horas. E se ninguém tiver alguma pergunta, tem alguma coisa aí, Carlos? Não? Então, para não tomar mais tempo de ninguém, nós agradecemos aí a presença de todos que nos assistiram. Deu 1h30 certinho de trabalho. E nós concitamos, antes de nos despedirmos, que todos respirem tranquilamente, fechem seus olhos por alguns instantes, para que nós possamos dizer: obrigado, meu Pai, pelos dias difíceis, pelos amores e pelas dores, pois tudo que vem de Ti, neste mundo de expiação e de prova, que é o mundo abençoado, educandário para o espírito imortal, nós agradecemos, pois é pura graça e luz, e nos faz crescer diante da nossa necessidade de felicidade, através do aprendizado incessante, através das experiências benditas, como dissemos, de dores e de amores, pois tudo nos favorece nas experiências do espírito imortal. Que a tua paz e a tua luz abunde aos lares de todos os ouvintes, de todos os que nos assistiram, e a nós mesmos também. Graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz do Mestre esteja com todos. Até a nossa próxima live no dia 16, tá? Eu fico com o Carlos. Um beijo no coração de todos e até a próxima.